Meu número do WhatsApp ele é meio vazado. Então os caras já me mandam as mensagens. Então, assim, eu já não funciono direito com o WhatsApp. E assim, como eu tenho a sensação. Assim, eu tento separar. Por que eu saio de casa para trabalhar? Primeiro que ficou grande demais, não dava mais para ter o estúdio em casa. Mas eu vi um tempão criando conteúdo na internet, trabalhando dentro de casa, né? E aí é aquilo que a gente estava conversando antes, que é se eu tô acordado, eu tô trabalhando. Não é que eu trabalho em casa, eu moro no trabalho. É uma relação porque a gente diferente. gosta do que faz. Aí a gente vai ficando cada vez... A gente vai ficando cada vez mais maluco. Então, mas essa relação, esse lance de morar... O que a gente faz não coloca a gente numa rodinha de hamster também? Que a gente não para? A gente não para porque a gente não consegue. Eu, pelo menos. Eu sofro quando eu tô de férias. Eu também. Fico mais sofro doente, quando eu tô mais de estressada quando eu tô de férias. Eu preciso desconectar tão completamente. Ou eu não sei nem o que é. Eu não sei nem o que é que precisa acontecer. Eu não sei nem pra que eu sirvo no mundo quando eu tô de férias. Acho que temos aqui um consenso. A Covid, de certa forma, confirmou isso, que é a importância para a saúde mental da descontinuidade, né? Seja férias, seja fim de semana, seja de 2 em 2 horas um café. Essa ideia de que você precisa justamente compassar, dar um ritmo para o teu cotidiano, e faz parte aqui do começo da conversa, né? Pra tu deve ser mais fácil, que pra vocês, né, que já estudam esse tipo de coisa. Eu só enlouqueço, porra. Eu não sei o que eu tô fazendo. Não, mas Minha esposa diz que eu não. A mulher do Christian, cada vez que eu chamo ele pra um projeto novo, ela já me olha, tipo, você jura? Porque ele vai topar e ele precisa descansar. Ele topa tudo. E ele fala pros outros que tem que fazer uma pausa, ele não faz pausa, ele vai tela uma depois da meio outra, obsessivo né? por trabalho. Pois é. E assim, mas é meio que como funciona a criação de conteúdo, de certa forma. E a gente vive, bom, eu pelo menos vivo disso. Sim. Então não consigo desconectar quando eu tô de férias, assim. E tem uma coisa Difícil. que o tempo inteiro eu preciso anunciar o que eu tô fazendo, né? Então, assim, vou lançar uma peça de teatro, um livro, um programa novo, a pessoa que foi convidada no meu programa, o programa que eu tenho com o Christian. Tudo que eu faço eu preciso de público. Eu vivo de público para as minhas coisas. Eu trabalho com isso, né? Eu escrevo, sou roteirista. Então, esse ideal de vou me desconectar completamente, eu não... Mas Como é que eu vendo minhas coisas? Aí tem outra coisa chamada neoliberalismo. Exatamente. Né? Exatamente. A ideia de que a gente trabalha cada vez mais por projeto, e quem trabalha, sei lá, como liberal ou prestando serviço, tá numa enrascada. Sim. Porque quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E isso atravessa a noite, madrugada, fim de semana, é uma tentação já incorporada no sistema. Né? E se a gente parar para pensar, é bem brega, porque vai naquela coisa do coach, né? Enquanto os outros dormem, trabalhe. É meio o coach capitalista do sucesso, todos podem, é uma coisa meio meritocracia. E quando a gente vai ver, por mais livros bons que a gente lê, a gente está um pouco nessa rodinha aí desses discursos horríveis. E todo criador de conteúdo, pelo que eu conheço, a gente também estava falando aqui pouco antes de começar, tem alguma questão... Não vou chamar de questão mental, né? Parece que os caras são... Mas questão mental tá bom, não vai chamar de doença, por exemplo. Tá bom, assim, o cara, ele é meio, sei lá, ele é meio... Às vezes tem caso de depressão, às vezes o cara... Todos que eu entrevisto chegam falando, eu parei de fazer tantos publis porque eu estava rico, mas eu ia morrer. Aí tem gente que fala, tadinho, mas eu olho e penso, essa pessoa realmente ficou doente. Porque faz sucesso, quer muito, né? E aí aquilo começa a dar certo e não consegue parar. Aí você tem um outro fator muito importante, que é o algoritmo. Sim, que você precisa operar a ideia naquela... de que você está numa conversa que você depende de algo, de alguém, que você não conhece as regras. E que as regras mudam. E elas mudam e você não consegue interpretar direito. E aquilo, no fundo, você acha que sabe, mas não consegue... ter certeza, isso é muito, muito ruim. E a gente acha que não está trabalhando para ninguém, né? Eu sou independente. A ideia de que você pode decidir, que você pode controlar o que acontece com você, é um fator de saúde mental. Né? E o cara que está na internet... e a vasta maioria dos caras que estão criando conteúdo na internet, eles não sabem quanto é que eles vão ganhar no mês que vem. Por exemplo. Né? E se vão... Eu sei disso porque eu tava ali também. E se matam justamente para saber se vai fechar a conta. E, assim, e aí isso a gente cria... E aí tem uma... isso é como o jogo funciona, né? Quem quiser entrar
quem quiser ser um criador de conteúdo, um influenciador, como quer que se chame, tem que aceitar e jogar pelas regras desse jogo, né? O problema é que as pessoas entram sem saber que elas têm que estar preparadas, elas não sabem nem o que esperar, sabe? É que é o contrário, né? O sistema que te escolhe, não é você que escolhe o sistema. Tem um monte de gente produzindo conteúdo. O algoritmo escolhe você. Mas você acha que foi você que escolheu o algoritmo. E Olha, aí você vai como tu pagando nisso. e... Tem pessoas que estudam isso e tem como você se virar, tem uma porrada de técnica que dá pra você ir crescendo por aqui e por ali, e orgânico mesmo, você quer sem sacanear ninguém, fazer legal, fazer direito com estudo e ciência, dá pra fazer. O ponto é que a sensação que eu tenho, eu conheço um monte de gente, sabe qual é? Primeiro que tem um desconhecimento geral de como as coisas funcionam de verdade. Mas daí o algoritmo muda. Justamente para você nunca pegar, né? Completamente. Assim, ele muda, com certeza. Mas tem uma parada que é importante na criação de conteúdo, que é levar em consideração o hábito de consumo também. Então, vamos lá. O Flow, quando cresceu, foi quando a gente fez o Flow, ele era contra tudo e contra todos, de certa forma. Sabe qual é? Era um conteúdo longo, num tempo que as coisas estavam ficando cada vez mais curtas, sabe? Mas o que a gente apostou no que as pessoas não conversam mais, pô. Talvez elas queiram conversar ou ouvir pessoas conversando e tal. Então, tem o hábito de consumo, o algoritmo trabalha pro hábito de consumo, sabe qual é? E assim, agora... Mas ele também ajuda a formar o hábito de consumo, né? É complicado. Não, e tem uma coisa que assim, às vezes... a pessoa faz muito sucesso fazendo vídeos mambembe. Aí começa a ganhar muito dinheiro, contrata uma super produção e faz uns vídeos super elaborados, perde público. Porque criou um hábito de que a pessoa tá se gravando falando merda na cozinha da casa dela. Então tudo tem que ser estudado, né? É muito complexo. Pois e assim, o jeito como a gente tem... O cara que não trabalha com isso, ele apenas consome... Também estamos falando de pessoas que podem ter impactos emocionais e tudo mais, até porque o jeito como o conteúdo é criado, né? Eu já vi uns caras falando, por exemplo, de putz, queria tanto ser como aquele cara que tem o tal tênis e tal carro, que tal não sei o que e tudo mais. Ansiedade, não sei o que. O cara, porra, não sei. Mas tem também o cara que usa isso pra estudar e pra se desenvolver. Então, no fim das contas, a internet é uma puta ferramenta maneira que a gente não tá sabendo usar direito. Mas nunca mais vamos voltar atrás, né? Porque a gente às vezes fica discutindo, faz mal, enfim, nunca mais, né? Ninguém vai querer viver num mundo sem, né? Mas vocês estão podendo, mas assim, é possível que a gente fale, que tenha conteúdo, por exemplo, como esse, a gente falando sobre, sei lá, saúde mental. E que bom que é um conteúdo longo, né? Porque a coisa da informação de segundos, né? Essa coisa meio TikTok, não aprofunda nada. Mas eu acho que isso a gente vai descobrir, que tem práticas nocivas. Tipo, nossos filhos, isso aqui não faz, isso não é assim. E outras práticas que são desejáveis, ou que a gente pode estimular, usar para fins assim, educativos. Né? A gente está, a primeira, a segunda geração, criando a matriz, né? Criando o que são usos interessantes e usos que daqui a 20 anos, olha que ridículos. Eles iam lá no Flow, faziam isso. Tá totalmente errado, né? Isso aqui não dá certo. É verdade. E toda vez que uma tecnologia desse tipo apareceu, a gente já teve Gutenberg imprensa, depois guerras de religião, protestantismo, convulsão e novas formas de sofrimento, né? Novos impactos, né? A gente tem novas formas de sofrimento hoje em dia? Assim, cancelamento, né? Por exemplo, né? Você pensar que a subjetividade depende, né, de linguagem. Fake news, tem gente que é assassinada por causa de fake news. Tá, entendi. Assim, mas isso aí você está falando do método para chegar em um efeito, né? Porque cancelamento, de certa forma, existia com menos força. Mas agora ele é mais uma. Parece uma convulsão. Agora tá mais brando, inclusive, né? Dá pra falar que 2 anos atrás era sinistro. Agora tá mais tranquilo. Mas. Putz, esqueci o ponto. Não, mas, por exemplo, vamos pensar que antes do cancelamento você tinha
milhões de brasileiros cancelados. Só falavam na hora do voto há 4 anos. E que não participavam de debates, de tomada de posição, curtiam ou não curtiam. Você põe todo esse pessoal para dentro da arena. Ou seja, o sofrimento do cancelado, ele de certa forma já existia ou não? Agora ele é absolutamente amplificado. Agora é exposto. Agora é exposto e com certeza amplificado. Se você... Antes era bullying. Antes Hoje era é solidão. Antes chamava bullying ou Hoje tem gente que ostracismo. morre por causa disso. Exato, né? tem gente que se mata. Você tem novidades, né, próprias dessa linguagem. A internet não esquece. Tá lá a memória. Não, mas eu não quis dizer isso. Tá lá a memória. Então, se discute muito isso na Europa, né? O direito de você apagar. Ou, por exemplo, se alguém levanta uma fake news a seu respeito, é falso, está aprovado, tem que tirar. Você não consegue. Você não consegue tirar todos os jornais. Foi pra internet, já era. Tá bom. É como funciona, né? Que coisa, né? E aí fica todo mundo doido. Fica todo mundo doido. Pô, qual que é a visão da psicanálise, cara, sobre esses novos sofrimentos, vou chamar, vai? Cancelamento e tudo mais. Tem os psicanalistas. Isso é um objeto de estudo constante ou não? A gente tem uma linha de pesquisa na USP sobre isso, né? Que já se perguntava sobre por que a gente tem ondas de formas de sintoma. Por exemplo, de 50 em 50 anos, nos registros europeus, você tinha uma crise em torno de anorexia. Tá. Depois sumia. Por que desse processo? Por que depois de uma crise de anorexia a gente tinha a aparição de uma nova forma de sofrer, como a histeria, e ela concorria com a neurastenia? Os americanos sofriam diferente dos europeus. Essas transformações... Teve o boom da depressão, né? O boom da depressão começa na economia em 29. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!